Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tô fazendo o segundo take desse vídeo. O primeiro deu ruim, mas então, hoje o vídeo é sobre você tem dificuldade em aceitar elogios. E deu ruim o vídeo primeiro porque justamente eu faço essas gameplays, eu deveria estar fazendo elas e depois vindo aqui e fazendo uma voz por cima, né? Só que eu sou meio burrinho, então eu jogo e falo ao mesmo tempo. Eu sou o bichão mesmo. Às vezes até, ó, eu entro em combate e eu não consigo falar. Bom, vamos focar no vídeo. Você tem dificuldade de acertar elogios? Por que eu falo isso? Existe esse problema, eu não vou saber falar se é relacionado à sociedade como está hoje ou nada nesse sentido maior, mas muitas pessoas têm dificuldade em aceitar elogios e eu sou uma delas e tive várias questões aí em relação a isso recentemente. Não recentemente, mas na minha vida inteira, mas recentemente eu consegui começar a identificar exatamente essa dificuldade de aceitar elogios, tá? A sua luta pessoal hoje, né? O que você está passando por hoje, e aí eu até vou falar sobre essa questão, vou até escrever isso sobre outro vídeo a respeito de como a luta de todo mundo é importante. Então, é tão importante a pessoa que está lutando pela vida ou a pessoa que está lutando porque, sei lá, o pente rosa dela não tá, e eu vou explicar um pouquinho mais o porquê porque às vezes você enxerga a luta de outra pessoa com um certo desdenho, mas eu acredito que a luta de todo mundo é importante, mas enfim, não é esse o assunto do vídeo, o assunto é sobre a sua luta. Então, o que a sua luta passa hoje, né, o que você está acontecendo com você hoje, ele foi mal que eu estou concentrado no jogo e falar ao mesmo tempo, esse não é o melhor jogo para fazer isso. Mas ela é mais importante para os outros do que para você, se você parar para pensar, né? Para pensar. Às vezes a luta que você passa hoje ela é mais importante para os outros do que para você mesmo. Para ver algumas questões, algumas vezes onde pessoas falaram para você assim, ah, nossa, você é isso, você é aquilo, né? Você tá indo muito bem, não, pô, que legal, ou alguma coisa você, na sua cabeça você tá tipo assim, né? É isso, é mais um dia, ou tipo, é normal, ou tipo, não é tão importante assim, né? Quando na verdade e é bastante. Então, quando você faz algo que na sua cabeça não é tão importante, mas na real te dá meio que um bug e você não consegue aceitar. Você não aceita o elogio das pessoas porque não, para você não é aquele final, aquele objetivo final e tudo mais, e às vezes você até não consegue identificar que isso é um passo, porque muitas vezes a gente está tão focado naquele objetivo final que a gente não aproveita o processo. Isso é a coisa mais fichinha, mais básica que existe no mundo. É antes de ter o tédio de possuir, que é o assunto de outro vídeo que eu vou estar gravando aí. Tem um gambá aqui, velho, as ideias. Bicho feio da porra. Então, então é isso. Quando as pessoas te elogiam e quando elas falam que você fez coisa diferente, cara, para analisar. O que eu fiz é diferente? Aí você vai falar, poxa, às vezes não, às vezes isso que eu tô fazendo aqui pra mim é tão fácil e tão normal. E eu não sei porque que as pessoas estão falando isso comigo. Não sei porque que as pessoas estão me elogiando. E para analisar bem mesmo o que você está fazendo. E analisa não só a humanidade e tudo mais, não precisa ir tão longe. Analisa os amigos, os conhecidos que estão por perto. Tenta analisar essas pessoas que estão assim por perto de você. E aí você olha e fala assim, essa pessoa seria capaz de fazer o que eu estou fazendo agora? E assim, muitas vezes essa resposta é não. Não seriam capazes. Se você for bem sincero com você, olhar e falar assim, não, essa pessoa não teria essa coragem, ou não teria essa sacada, ou não teria esse nível de conhecimento que eu tô tendo aqui hoje. Ou essa pessoa não tá na posição que eu estou hoje. E isso é uma das partes, até às vezes, que as pessoas mais se pegam nisso, né?
Eu já falei em um vídeo sobre aquele assunto da Fórmula 1, né? De como é muito fácil, seria muito fácil com todo o preparo físico, psicológico e tudo, e blá, 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 ser um piloto de Fórmula 1, mas você não nasceu numa família rica, então você já perdeu. Então, tipo assim, é mais ou menos esse assunto. Então, assim, poxa, o que eu fiz aqui foi só apertar um botão, mas você estava no lugar certo, na hora certa, você está nesse lugar porque você construiu esse negócio. Você, entendeu? Tem muito mais do que isso, e às vezes esse é o ponto. Você tem, você tem dificuldade de aceitar elogios porque você não entende a grandiosidade do que você está passando hoje. Você não entende aonde você está, você não entende como as outras pessoas são. Então, pega para analisar isso, cara. Às vezes você tá numa situação tão diferente do normal, por mérito seu, inclusive, que às vezes você não consegue identificar, você não consegue ver que você é mais importante do que você imagina. Peraí, ai, acabou minhas balas, agora eu morri. Peraí que agora eu vou ter que focar um pouquinho mais na gameplay aqui rapidinho. Não, tá sem munição. Então é isso, gente. É basicamente essa a ideia do vídeo hoje. Você tá numa posição que você não sabe, você não consegue ver que você tá nessa posição hoje. Você não consegue imaginar fora do seu escopo porque você não vê. Então não tenha dificuldades em aceitar elogios. Se alguém fala que você, cara, foi excepcional, que você foi uma pessoa diferente, que você foi muito bom naquilo que você fez, aceite isso, cara. Você foi. Então parabéns por isso. E saiba que isso é grande. Peraí que agora eu vou até dar um exemplo aqui matando esse cara. Tá. Então é isso, gente. Eu vou fazer um vídeo mais tarde sobre a ânsia de ter o tédio de possuir. E eu vou escolher outro jogo porque esse jogo me distrai muito. Mas não tenha dificuldade de aceitar elogios. Às vezes você está numa posição que muitas pessoas desejariam estar. Isso é totalmente mérito seu. Aceita, aceita. Você é diferente. Se você está merecendo ser elogiado, tem uma razão, tem um motivo, tá? Então eu aceito todos os elogios que vêm porque eu mereço. Eu sei que eu mereço. Eu sei que minha vida não está sendo fácil. Eu sei que tudo que eu estou construindo está sendo de pouco a pouco, está sendo difícil, está sendo puxado, está sendo muito pesado muitas vezes. Então, aceite os elogios. Você foi elogiado por uma pessoa, isso significa muito. E eu morri. Isso. Eu vou ficar parado que é melhor. Isso significa muito. Um outro ser humano olhou para você e falou: cara, eu achei essa pessoa boa por ter feito isso, ou boa por só ser essa pessoa. Isso é uma posição de. Cara, eu parado, o cara tá querendo me matar. Isso é uma posição tão. Como é que se fala isso? De tanto privilégio, de você ter um outro ser humano falando pra você que você merece aquilo, que você tá de parabéns por ter feito ABC. Aceite isso, cara. Aceite. Você se realmente tá. E agora busque o próximo passo. Busque melhorar ainda mais para que mais pessoas ainda te elogiem. Isso é um crescimento exponencial que é quando você vai ver, você está numa posição muito maior. Tá beleza? Então valeu, gente. Até a próxima. Eu vou escolher outro jogo para poder gravar, porque esse aqui é bem ruim para gravar, porque eu me desconcentro fácil. Valeu!